Com Ghassan Dreibe. Tem mais de 20 anos de experiência no mercado de segurança digital. Há cerca de 14 anos na Cisco, o executivo foi responsável pelo desenvolvimento de negócios de segurança digital para a Cisco no Brasil e na América Latina. Ghassan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Me escutam bem por aí, né? Só fazendo um pequeno check aqui. Perfeito. Pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite. Estava escutando a palestra, muito interessante tudo que vocês estão fazendo. E eu vim aqui trazer um tema super relevante no mundo pós-pandemia, no mundo hiperconectado, que é o tema de segurança cibernética. Eu, antes de seguir com a minha discussão desses 25 minutos, tenho que dizer, eu cuido da América Latina, cuido de alguns segmentos também dos Estados Unidos, e a minha equipe de mensagem, de preparação, um deles é argentino, ele me ajudou com a tradução ontem à noite. Eu notei alguns errinhos da tradução do português dele para o nosso. Peço perdão por alguns erros que vocês possam ver, mas a intenção aqui é conversar um pouco e discutir um pouco, ou melhor, fazer uma reflexão sobre o tema segurança cibernética, que a gente chama de hackeando predições. Porque, na verdade, a segurança cibernética é um tema que ninguém, ou segurança em geral, é um tema que ninguém gosta de conversar muito, né? Ninguém gosta de falar em se proteger contra algo. Mas no mundo de hoje, no mundo conectado, hiperconectado, no mundo onde nós estamos ingressando, principalmente na área de saúde, educação, financeira, é importante entender contra quem estamos lutando, contra quem estamos lidando. E isso começa entendendo a realidade, entendendo um pouquinho do que nós vivemos. E aí eu começo essa reflexão trazendo um pouco do primeiro paradigma que traz o tema de segurança cibernética. É impossível prever o que vai acontecer. Eu costumo também dizer isso. Eu não sei o que eu não sei, né? O que pode acontecer, o que pode chegar até mim, criado por esses agressores que visam hoje capturar dados, lucrar com os dados que eles capturam de vocês, os dados de clientes, os dados de empresa. É difícil saber por onde eles vêm. Seguramente, eles não vão passar por caminhos que eu estou me defendendo. Porém, é possível interpretar alguns sinais. Eu costumo seguir alguns relatórios, um deles do World Economic Forum já há alguns anos. O de 2017, por coincidência, já apontava que dentre os 10 principais maiores riscos do mundo, em geral, existia a possível pandemia mundial, existia uma parada dos sistemas de missão crítica de alguns países e existia o risco de perda de dados cibernéticos. Então, já se anunciava isso lá atrás e a gente acabou não negligenciando, mas ninguém quer acreditar que isso vai acontecer. Nesse ano, 2020, na verdade, que foi o último relatório, nos 10 principais índices de riscos globais, 3 deles trazem relação com esse mundo hiperconectado, com esse mundo digitalizado, nesse mundo de tecnologia, de segurança da informação que a gente vive hoje. E esses 10, dentro desses 10 tópicos, é interessante de avaliar o que ele comenta, né? Ele apresenta que um grande risco que a humanidade corre é uma falha geral de segurança de dados. E a gente está sentindo sinais contra isso, né? A gente vem sentindo essa agressividade dos famosos ransomwares, né? Essa captura de dados, essas fraudes que acontecem todos os dias com os nossos telefones, com o WhatsApp. As pessoas realmente acreditam que do outro lado de um telefone, de um WhatsApp, tudo é seguro. Mas é real, e esse relatório aponta de uma forma muito clara para que a gente possa pensar sobre o assunto. Da mesma forma, esse relatório traz um tema específico não só para a segurança, mas para a tecnologia em geral. Vai existir uma falha de infraestrutura. Por quê? A pandemia mostrou isso. O aumento da demanda de dispositivos móveis, de conectividade, de trabalho remoto, mostrou que as redes não estavam preparadas, que nossas empresas não estavam assim tão preparadas para um possível soluço, para um extra. Nós vivemos muito no limite. E a gente vê isso em segurança da informação, eu vejo isso com meus clientes. A gente dimensiona, faz o capacity planning, como a gente gosta de falar, eu já adianto aqui que a gente de segurança da informação adora falar bonito, com frases bonitas, com termos bonitos, mas o capacity planning é o planejamento de crescimento do seu tráfego digital, dos seus dados, como comentava o Guga antes, né? Esse planejamento de acesso é muito no limite. Quando ocorre um pico, a rede para. E mesmo ocorre com segurança da informação. Não, coloca essa solução aqui que ela está boa para hoje ou para amanhã. Ela tem a capacidade de suportar a conexão de novas filiais, novos centros de dados por 1 ano, por 2, mas isso pode ser destruído em dias, né? Então, essa vida no limiar, no risco,
nos coloca numa situação ainda mais complicada. E outro tema que eu achei interessante nesse relatório, que ele traz a possibilidade agora, com a adoção do 5G, de trazer um mundo mais socialmente igualitário para o ser humano, ou seja, as pessoas vão estar mais conectadas. E eu trago esse tema do 5G para falar um pouco do ambiente de saúde, do ambiente do que nós vivemos hoje em relação a dados, né? Porque o 5G é um grande exemplo da possível falha que nós vamos viver em relação ao erro sobre o que é segurança cibernética. O 5G mostra que vão existir distintas formas de conexão. Vão existir no mundo milhares de dispositivos conectados. Vão existir formas de conectar mais pessoas a mais serviços. Por exemplo, um médico remoto, um acesso a um prontuário remoto, a muito mais pessoas. A gente está falando de colocar milhões de dispositivos, bilhões de dispositivos, de ter uma necessidade de ter tolerância zero a estar conectado. Ou seja, eu quero estar conectado a todo tempo. E eu vou colocar dispositivos, por exemplo, médico, desconectados também, pedindo baixa latência, que a gente chama, que é o quê? Uma máquina que checa algum detalhe crítico, alguma informação específica de um paciente, ela não pode parar. Ela não pode ter uma solução de segurança, um antivírus, que limite a performance dela. Ela tem que estar sempre ativa. Ela não pode aceitar o que a gente chama de latência, uma barreira, um muro protegendo essa ferramenta do mundo externo contra ataques, mas também criando impacto em tempo, causando até um impacto na saúde de um paciente. Então, é uma discussão que traz o quê? Eu vou ter distintas formas de conectividade, distintas formas de criar uma rede de uso de dados diferente. E se eu começar a criar ferramentas ou buscar produtos para cada tipo, para cada caso de uso que vão existir daqui para frente, eu vou cair numa complexidade enorme e eu vou criar exatamente o que o agressor precisa. Um ambiente tão complicado em segurança da informação, tão protegido com tantos produtos, mas que é uma coxa de retalhos e a passagem da ameaça acontece por aí. A gente vê isso acontecendo hoje com o ransomware, né? O ransomware que vocês estão acompanhando nada mais é que um código malicioso que toma proveito de uma máquina não atualizada, uma só, se instala, ele por si só sai para fora da internet, sai da rede corporativa, vai para a internet avisando que chegou, avisando que está no ambiente propício para se propagar e se propaga lateralmente. Em 2021, ainda temos esse cenário de códigos maliciosos, depois de milhares de dólares de investimento em soluções de segurança, eles entram numa máquina não atualizada. A pergunta é, por que a máquina está desatualizada? A pergunta é, por que a máquina não atualizada se infectou, falou com o agressor externo, porque ela fala e ninguém viu? Essas respostas, essa discussão, que a gente sabe que é um ambiente crítico, que a gente sabe que alguém vai tomar proveito de uma pequena falha que eu tenho, ela está presente, ela existe. Se está presente, o que eu tenho que fazer? Por que eu não tomo uma decisão? E vocês tomam, a gente toma como ser humano, como empresário, como corporação. Compramos ferramentas de segurança, compramos novos produtos, adotamos inovação. Segurança cibernética, essa rede segura que a gente costuma dizer, é mais do que produto. A gente traz aqui uma discussão, uma reflexão que segurança cibernética tem a ver com tecnologia, sim, tem a ver com a educação das pessoas, a nova forma de consumir e gerenciar dados, e tem a ver com processos. E processos não é simplesmente uma regulamentação nova. Processo é saber o que fazer em alguns momentos. Por exemplo, estou sob ataque. O que eu faço? Hackear, para dar um exemplo bem prático, hackear o meu WhatsApp, capturar o meu WhatsApp. O que eu faço? As pessoas não sabem o que fazer. As empresas não sabem o que fazer quando estão sob o ataque. E é esse um chamado muito importante. Definir processos de resposta ao incidente. Definir processos a quem chamar. Quando você está em um problema crítico e uma falha de segurança que causa impacto a um hospital, um centro de operações, quem é o seu parceiro? Quem é o telefone vermelho que você passa a mão e pede ajuda? Com quem você pode colaborar para trazer ideias, sugestões de como mitigar esse ataque? Tudo isso são fatores que hoje, no mundo hiperconectado, precisam estar presentes na discussão de cybersecurity, seja ela corporativa, seja ela pessoal. Eu preciso ter um processo de acesso, eu preciso ter uma educação de tecnologia, de cybersecurity, de segurança cibernética, de uso, de boas práticas de uso, e preciso ter boa tecnologia. E a tecnologia tem que funcionar para mim.
e não para criar mais um impacto para o meu trabalho. Então, eu coloquei aqui de forma bastante simplória 5 pilares do que a gente tem que fazer para começar a se proteger melhor no ambiente de segurança cibernética. O primeiro é muito básico, proteger o novo perímetro. O que é o perímetro? É o seu castelo de uso, né? Então, a minha casa hoje é um perímetro. Eu tenho meu castelo, que antigamente era a minha empresa, minha oficina, meu escritório, onde eu ia e sentava, me conectava. Hoje o meu castelo ficou na minha casa, ficou no meu telefone móvel, no aeroporto, num cybercafé. Eu preciso proteger esse perímetro, mas de uma forma que não impacte o meu uso, que não cause uma má experiência. A forma de fazer isso é prestando mais atenção no ser digital, no usuário. O usuário tem um valor agora. Ele faz coisas erradas, ele se conecta em muitas coisas, ele clica em qualquer coisa, mas ele também tem um papel fundamental na solução do problema de cybersecurity. Um usuário bem preparado, bem educado e com um processo em mente e seguido e acompanhado pelo time de tecnologia, ele vai ajudar a evitar com que essa propagação ocorra lateralmente, com que essas falhas, esses malwares se espalhem lateralmente e tomem a rede rapidamente, como acontece hoje. Para evitar que esse papel, essa única máquina que entrou na sua rede se propague rapidamente, a gente traz um novo conceito de acesso aos recursos de rede. É engraçado chamá-lo, eu não quis traduzir aqui, mas é o Zero Trust. O que é o Zero Trust? Se você, pessoa, dispositivo, escritório, nova empresa, terceirizado, se você que está tentando entrar na minha rede de dados não passa por uma validação, eu não confio em você e você não entra. Em inglês a gente chama de Zero Trust to be trusted. Para ser confiável, você precisa provar quem é você, o que você quer. Essa atitude é uma decisão. Segurança cibernética corporativa é uma decisão. Ou você tem, ou você não tem um processo. Não adianta pensar que só soluções vão resolver o problema. Vou dar um exemplo. Na própria empresa que eu trabalho, a Cisco. A Cisco tomou a decisão de que nós todos trabalhamos 70 mil dispositivos no mundo, trabalhamos remoto, em casas, né? E ela fala o seguinte, se você não atualizar o seu iOS do seu dispositivo móvel, eu não vou mais permitir que você use o seu token, né? Hoje a gente usa um token de senha dinâmica, que todo mundo conhece, o múltiplo fator de autenticação, ou o two-factor authentication, que a gente usa hoje em dia, ele está no meu telefone celular. Eu gero o token para acessar uma aplicação da minha empresa, para aprovar um desconto, para aprovar uma viagem, para fazer um pedido. E quando esse token é suspenso, eu não consigo fazer mais nada, nem fechar a VPN, como a gente fala, para trabalhar remoto. Então, o que a Cisco faz? Se eu não atualizar meu telefone, eu não consigo gerar um token de acesso e não consigo acessar nenhuma aplicação. E o interessante é que ela tomou a decisão que em 24 horas você tem que atualizar seu telefone. E se eu não atualizo, eu não acesso mais nada. Parece drástico, parece duro, mas pensa bem, em 24 horas, uma máquina infectada pode gerar impacto a milhares de outras máquinas. Então ele me dá, e eu fiz isso no passado, eu não me atualizei, ele tinha 30 dias para me atualizar, não me atualizei, precisava usar e aprovar um desconto quando estava no aeroporto para poder pegar um avião, não consegui autenticar no VPN, porque eu não estava autorizado, e eu não consegui executar meu trabalho. Então, eu passei a ter um papel de manter a minha máquina sempre atualizada, e a empresa fez isso mostrando para mim que eu precisava disso, eu precisava manter esse nível de segurança para evitar com que outros sofressem. E a gente viu isso acontecer na pandemia. Pessoas de férias, com o telefone conectado via VPN no Cybercafé, se infectando e infectando toda a empresa através do VPN, que é hoje em dia algo super conhecido, que é um acesso remoto, né? Quarto pilar, eu preciso aceitar que nós vamos ser atacados. Se eu vou ser atacado, isso vai acontecer, porque o agressor que está do outro lado, ele tem a intenção de romper as barreiras que você cria de defesa. Ele não é um hacker acadêmico e filosófico, ele é uma organização criminosa. Ele bula todas as formas de segurança que você pode criar. E ele é inovador, ele é colaborativo, ele trabalha na dark web em colaboração. E quando ele me ataca, o ataque chega e se propaga. Eu preciso aprender a contra-atacar. E a primeira forma de contra-atacar é a segmentação. É a quarentena, porque não, como a gente viu no Covid, a separação de ambientes. Se o ambiente é atacado, eu removo esse ambiente do ar e não permito com que toda a minha rede caia. Infelizmente, isso é um conceito de muitos anos atrás, de segmentação, de microsegmentação, como a gente fala no mundo de cloud providers, de Google, de Amazon, microsegmentação, mas é um mundo que é pouco adotado. Na verdade,
a segmentação, o isolamento, evitar a propagação lateral ainda é uma grande falha corporativa. E a gente precisa perseguir, porque também não é fácil fazer isso, não é? É fácil como fabricante aqui ou como provedor, você não faz, o problema é seu. Não é assim. Nós vivemos num mundo que se conecta muito rápido, o setor de vocês compram muitas empresas, se conectam com muitas empresas, é difícil manter todo mundo igual. De novo, eu volto no ponto inicial. É preciso ter um processo de integração, um processo de adoção, um processo de controle de acesso à rede, um processo de visibilidade dos usuários e de quem se conectou a todo tempo. Então, o pilar final não poderia ser outro do que esse. O grande desafio hoje de segurança cibernética é tempo para detectar algo que eu não conheço e tempo para responder a essa ameaça. Se eu não tenho essas duas ferramentas, essas duas métricas como meu radar corporativo, eu vou cair em situações de risco bastante graves. E aí a gente lida durante o dia, durante os nossos dias de trabalho, com vários tipos de pessoas e clientes. Tá? O cliente utópico que acredita, não, está tudo resolvido, eu comprei uma caixa aqui, que tem um quadrante aqui que me diz que ela é ótima, funciona tudo, ela faz tudo numa única caixa, comprei, estou seguro. E acredita que aquilo ali te protege. Existe o outro tipo de pessoa, o raciocínio, a estratégia que é o mundo acabou. Eu não consigo me defender. Eu preciso comprar tudo o que me pedem, o que me mandam, porque eu nunca vou estar seguro. Eu odeio algumas frases que a gente mesmo cria como provedor de segurança. Não existe segurança 100%. É verdade, eu não vou estar 100% seguro todo o tempo, mas eu tenho que perseguir a estratégia de tentar estar sempre seguro a cada minuto, a cada hora, a cada momento. E para fazer isso, eu preciso ter visibilidade, saber o que está acontecendo e ter boas ferramentas de decisão, de tomada de decisão. Por isso que eu tenho que ter um ambiente que me permita ganhar tempo, segmentar, saber o que acontece e aí reagir. E existe o utópico, que é o que eu gosto de conversar, que é aquela pessoa que você pode chamar de Lady Murphy, né? Se alguma coisa pode acontecer, vai acontecer. E se vai acontecer, eu vou me preparar. Como você se prepara? Defina um processo. Defina uma estratégia de trabalho com os seus parceiros de negócio, uma estratégia de integração de empresas, uma estratégia de atualização tecnológica, uma estratégia de educação do funcionário, uma estratégia de resposta ao incidente, até em relação à mídia, em relação ao mercado, em relação ao mundo externo. E para exemplificar isso, essa estratégia de cybersecurity, vou trazer um exemplo meu prático, um hobby meu. E o que é segurança? Segurança cibernética, hoje em dia, está associada a um problema, a uma falha, algo que ninguém quer pensar e discutir. Eu vejo segurança de outra forma. Segurança, para mim, é a capacidade de ter maior performance, de usar os dados quando eu quero e da forma que eu quero, e de uma forma que me permita criar novos serviços. Assim como uma moto. Eu pilotei moto por muitos anos, no Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, assim como muitos amigos aqui que eu conheço, e é um sistema excepcional de tecnologia. Essa moto, esses motores de 200 cavalos aceleram a quase 300 por hora no autódromo, mas isso não me faz ganhar uma corrida. O que me faz ganhar uma corrida é a minha capacidade de curva, de frenagem, de não derrapar numa aceleração exagerada, na chuva, de quando cair, eu estar seguro, porque a roupa me prepara. Essas soluções que me dão controle a essa moto são sensores que estão colocados em vários pontos da moto, de uma telemetria integrada e que traz para mim, como piloto, uma capacidade de orquestração e de tomada de decisão. Então, quando eu acelero na largada, a moto se prepara, não empina e entrega a melhor potência possível no chão para eu ir para frente e ganhar posições. Uma rede, hoje, com os sensores corretos de segurança cibernética, vai te dar esses pontos de atenção, vai te dar os pontos de alerta aonde você tem que prestar atenção, os pontos onde alguma ameaça chegou e você não viu, para você não cair nessa curva que vai chegar. E criando esse ambiente de gestão tão estruturado, de controle, ela te dá performance, ela te dá eficiência, porque ela te prova que mesmo quando você cair, mesmo quando você sofrer, você vai saber e você vai conseguir sobreviver. Assim como eu sobrevivi a várias quedas na minha vida, inclusive, isso é interessante, a segurança cibernética às vezes parece um absurdo, assim como na moto, a roupa é feita para você escorregar, não para parar a queda. Quando você cai, ela faz com que a energia se dissipe no solo e você não tenha nenhum impacto ou um corte grave. É a mesma coisa nas estratégias de segurança cibernética. Quando acontece a ameaça, a eficiência dessa estratégia tem que manter a rede funcional.
tem que manter o hospital, a empresa de vocês ativa e provendo dados íntegros para os seus clientes. Como fazer isso? Eu preciso saber mais rápido o que acontece. Eu preciso ter sensores em pontos críticos em todo o meu parque tecnológico, inclusive o que não é meu. Então, eu preciso aprender a incluir a visibilidade no meu dia a dia, assim como novas formas de controle de acesso. Nada toca a minha moto, nada toca o meu ajuste de suspensão se eu não queira ou se eu não permita. Não posso. Qualquer falha nisso pode causar um impacto tremendo na sua performance estratégica. E, principalmente, esses sensores precisam trabalhar em conjunto, precisam se falar. Eu não sou o Mark Marques, eu não sou o Valentino Rossi, eu sozinho não sou um piloto tão profissional assim, eu tenho um hobby, mas com uma equipe, com uma empresa, um SOC, um provedor que te dê dados ao redor do mundo, que te mostre o que olhar, talvez você consiga ser o Mark Marques. O problema é que nós, provedores de cybersecurity, ou de segurança cibernética, ou de tecnologia, nós não facilitamos também a vida de vocês. Nós, a cada incidente, criamos um produto. A cada problema, criamos uma solução. Nós fragmentamos e tornamos complexo demais o mundo de cybersecurity, o ambiente de segurança cibernética. Por isso, o mais importante é entender que o melhor caso de uso de tecnologia não está no relatório, não está no quadrante mágico, está na sua necessidade de negócio e na visão de visibilidade, numa visão do que você tem no seu momento. Talvez seja uma rede antiga, uma rede que tenha aquisições de múltiplas pessoas, que tenha muitos terceirizados e visitantes frequentando a minha rede. Eu preciso saber o que você precisa, o seu parceiro que vai olhar para esse ambiente extremamente performático, vai conseguir te dar o quê? A resposta eficiente, a simplicidade da gestão que você precisa. Segurança cibernética não é simples. Nunca vai ser simples, porque eu luto contra um agressor que eu não conheço, que não tem limites, que não tem limite de orçamento. Ele pode fazer o que ele quiser, quando quiser, e o objetivo dele é lucro financeiro sem escrúpulos. Agora, a minha resposta a ele não precisa ser tão complexa. Também não precisa ser tão simples quanto uma caixa, um produto. Não existe um Magic Crystal Ball Firewall. O que existe é uma estratégia, é um processo, é uma educação de pessoas, é a transformação da visão de uso da tecnologia e da adoção de ferramentas eficientes. Não precisa ser tão simples ou tão complexo, mas precisa ser eficiente. E aí eu trago, finalmente, o que eu comentei no início, a grande estratégia de segurança cibernética, tanto para o lado pessoal quanto para o lado corporativo. Eu preciso saber mais rapidamente o que está acontecendo no meu castelo, no meu perímetro. Eu preciso saber o que fazer quando acontece esse tipo de problema. É o tempo de detecção e o tempo de reação. Para fazer isso, eu preciso ter visibilidade de tudo, eu preciso ter sensores espalhados, esses sensores precisam falar e eu preciso ter um plano de reação, um plano de trabalho. E aí, alguns frameworks do mundo, algumas empresas ao redor do mundo, como o NIST, que é um framework que a Casa Branca usa, ele traz alguns temas interessantes para a gente. Ele fala, olha, não fica só olhando para produto, olha para pessoas e processos. Mas também, em vez de ficar só se defendendo, aceita o fato que algum ataque vai chegar, que alguma máquina não vai estar atualizada. Então, nós passamos muitos anos tentando proteger o castelo. Criar um calabouço, aí, uma vala cheia de crocodilos. Aí, agora a gente tem que entender que esse castelo vai ser rompido. E o que eu preciso saber é quando. E o que eu preciso saber é como reagir, o que fazer. E aí entra a nova estratégia. E eu coloquei aqui, de certa forma, no nível mais técnico, onde a gente tem que olhar. Eu coloco esse balão fechado dentro de um único produto que eu falo da minha empresa, que é a Talos. Por que eu falo dele? Porque ele é open source, ele é agnóstico e é o maior centro de inteligência de ameaças cibernéticas do mundo não governamental, que é o Talos. Por que ele está presente em tudo e por que tudo parte dele? Eu preciso saber o que acontece no mundo todo. Eu preciso ter informações sobre o que acontece do outro lado do mundo. O quanto antes eu receber essa informação, eu posso reagir e me preparar para o pior. Se eu não trabalhar colaborativamente com outras empresas, eu não vou conseguir estar seguro. O meu agressor faz isso com a Dark Web. Eu não faço isso com o resto do mundo. Então, eu preciso ter um centro de informação. Eu preciso pegar minha rede, o meu network, e ter mais sensores. Saber se essa rede está atualizada, se ela tem pontos de controle de acesso em todos os seus dispositivos. Se quando eu vou conectar essa rede, ela está segura com outra empresa. Eu preciso voltar a olhar para o usuário e para o dispositivo.
eu preciso democratizar cybersecurity. Sabe como faz isso? Cloud. Eu usar ferramentas de segurança cibernética em nuvem é uma democracia, porque a nuvem não tem limite. Você paga por uso, paga por usuário, e você usa o que você quiser com a qualidade que você precisa. E, finalmente, hoje, o grande próximo passo em cybersecurity é proteger a aplicação diretamente. E a gente vem lutando muito com isso. A aplicação precisa estar segura, porque ela também vai ser atacada, os serviços vão ser atacados. Tudo isso com uma base sólida de quê? Foco na ameaça. Eu preciso parar de ficar focado em outros problemas. O firewall caiu porque chegou a performance limite. Prepara melhor seu firewall para que tenha mais capacidade de suportar mais tráfego. Deixa o firewall ou suas ferramentas de segurança buscarem mais ameaças. E para isso que ele foi feito. E, finalmente, a parte em verde, a gente precisa se acostumar a ter um serviço de resposta a um problema, um serviço que me ajude a detectar e identificar formas de sair desse turbilhão de um ataque, uma forma de segmentar e de evitar propagação lateral imediatamente. E aí temos bastante técnicas de um portfólio de segurança cibernética. Eu coloco aqui isso como um resumo. E para fechar, eu passo uma reflexão aqui, né? O espelho meu, quando a gente brinca. Se a gente fez essas perguntas para a gente mesmo, como ser humano ou como empresário, eu tenho as informações suficientes para poder tomar a melhor decisão do que me protege, de como me protege? Eu estou preparado para que, caso aconteça algo, eu sei como reagir? Eu sei a quem pedir ajuda quando eu mais preciso? Eu brinco aqui com a minha esposa teve o WhatsApp dela clonado, e ela, desesperada, não sabia o que fazer, e eu fui tentar ajudar, e a gente percebe que você não tem toda a informação disponível. Quem te ajuda? Né? No meu caso, eu liguei para o meu amigo Fernando Zamay e me ajudou. Faço essa pergunta como pessoa, como empresário, como gestor de TI. Eu tenho as informações que eu preciso para tomar decisão, eu estou preparado para responder alguma coisa e eu sei a quem pedir ajuda quando eu preciso. Se a gente não tiver essas respostas, muito provavelmente a nossa reação vai ser mais limitada e o impacto pode ser enorme. Então, eu queria agradecer o tempo de vocês, o convite por estar aqui hoje com vocês e, como sempre, me coloco à disposição para falar de motos ou de cybersecurity, o que vocês quiserem. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Gassan, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a Cisco por estar aqui junto com a gente, tá? Eu queria, antes de encerrar, fazer uma pergunta, na verdade, 2 perguntas juntas aqui, para ouvir um pouco você a respeito de, começando, falando de pessoas. Você falou a respeito de pessoas que são extremamente importantes para nós e, sem dúvida, tem a questão da engenharia social. Queria que você comentasse um pouquinho sobre engenharia social e aí emendando numa segunda pergunta. Quando a gente fala das pessoas e da cultura necessária para trazer segurança, mais cybersecurity para as empresas, este é o ponto mais difícil ou o ponto mais difícil seria de convencer efetivamente os empresários, convencer eventualmente os dirigentes, vamos chamar assim, de que são necessários mais investimentos, porque, na realidade, a pergunta não é se seremos atacados, é quando seremos atacados. Quando? Exato. Perfeito, muito obrigado. Ótimas perguntas. Engenharia social, para a gente trazer ao mesmo ponto, né? A engenharia social é o princípio do hacking, né? O princípio da falha de segurança cibernética, que é o quê? É você começar a buscar passos, instigar, provocar uma pessoa para obter informações que vão te permitir criar um contexto propício para chegar a um objetivo de ataque. Eu lembro que eu conheci o Kevin Mitnick, que foi o primeiro hacker preso, o famoso dos Estados Unidos. Ele contava como ele conseguiu capturar a versão de um sistema de telefonia celular, uma versão do aparelho, sem tocar em nenhum dispositivo tecnológico, por telefone. Ele fazia chamadas para os ramais executivos, conseguia saber quem estava de férias, se passava por um executivo, ligava para a secretária de um de outro e, afinal, uma pessoa mandou o código de telefone para a máquina dele, ele nem precisou fazer nada, só pelo telefone ele conseguiu hackear um dispositivo. Então, a engenharia social é um desafio nos dias de hoje, porque a gente se coloca em risco. A gente se coloca em risco nas redes sociais, colocando nossa vida abertamente a todos. Então, quando você faz isso, você cria um ambiente propício para ter informações sobre você e para se passar sobre você. Então, o grande ponto aqui é cuidado com a informação que você publica, cuidado para não se expor, evita se colocar em risco, né? E é difícil, eu sei, mas é um ambiente, é uma cidade que precisa ser cuidado. E a segunda pergunta é sobre educação. Eu acho que os empresários estão super conscientes.
a questão é que eles não sabem o que fazer muitas vezes. Existem muitos fabricantes, e eu acabo me incluindo, compra isso, compra aquilo, compra esse produto. E o fato do investimento acontecer traz a percepção que eu estou bem. Na verdade, o que a gente precisa passar para o empresário hoje é, primeiro eu preciso te ouvir, saber o que você precisa e depois entregar o que você precisa de segurança. Em relação à educação, é um elo mais frágil, ou um dos, porque os usuários clicam em qualquer coisa. Você recebe um correio e em 2021, a forma mais fácil de trazer uma ameaça para uma rede corporativa é enviar um correio, esperar que alguém clique e você baixe a ameaça através de um phishing, através de um spam. Ainda é. Então, se é assim, eu preciso educar os meus usuários para parar de clicar em qualquer coisa. Só um exemplo, na Cisco, a gente faz isso aqui dentro. A gente engana nossos usuários, mandamos phishings falsos e eles clicam. Grande maioria cai. Quase 40% dos nossos funcionários clicam alguma vez nesses testes. E quando ele cai, a gente mostra, olha, esse e-mail foi feito para pegar você no pulo. E aqui estão as características que você precisaria estar olhando antes de clicar em qualquer coisa. Ou seja, precisamos ser mais criativos e inovadores em como educamos os usuários e parar de falar como eu falo, com tantos termos técnicos. Mas a ideia é essa. Ótima pergunta e espero ter respondido de forma rápida para vocês. Gassan, muito obrigada. Tenho certeza que ajudou e muito. Eu mesma, sempre que recebo um e-mail, busco olhar qual é a fonte desse e-mail, tomo cuidado com os links. Realmente, a gente tem que ficar muito atento e a educação e informação vai nos ajudar. Muito obrigada por estar conosco. Agradecemos os nossos patrocinadores.